Meus amigos, estamos na residência do senhor João Leopoldo Ceferin. Nada mais, nada menos que o primeiro presidente do Esporte Clube Internacional. Isso no distante ano de 1909. Senhor João Leopoldo Ceferin, os ouvintes da Rádio Guaíba. Aos ouvintes da Rádio Guaíba, meus cumprimentos. O senhor, por certo, seu Ceferin, lembra aqueles velhos tempos, 1909, quando em plena juventude foi o primeiro presidente do Internacional? Lembro perfeitamente daqueles bons tempos, viu? E hoje eu rememoro isso com muita saudade e satisfação também. Como surgiu o Internacional? O senhor tem na memória perfeitamente como é que foram as coisas naquele tempo? Sim, tenho. Eu lembro muito bem. Foi influência de mais dois amigos que trabalhavam no comércio. Quando então eu também trabalhava numa casa comercial, né? E daí fomos confabulando e insistindo e a gente atendendo às solicitações, ouvindo conversas, e que foi surgindo a ideia da formação de uma nova sociedade de futebol, que havia somente na época o Grêmio Porto Alegrense, depois foi o Futebol Porto Alegre, né? E então nós resolvemos nos congregar e fazermos uma reunião. E daí surgiu então, com muito entusiasmo e muito acerto, a fundação do Esporte Clube Internacional. Muito problema financeiro naquele tempo, como acontece ainda hoje? Sim, foi isso em toda a sociedade, recém-fundada sempre há esses problemas financeiros. Porém, felizmente todos eles foram sanados, resolvidos e por mim mesmo. Seu Ceferin, o senhor ainda hoje costuma ir a futebol ou ouvir pelo rádio pelo menos? Não, acompanho pelo rádio, né? E ir não vou. Não é que não goste, gosto muito, mas, sabe, sempre é uma pontinha de entusiasmo demais e a gente às vezes volta para casa meio nervoso, né? Dependendo também muitas vezes do resultado, bom ou mal, né? O senhor tem algum palpite, algum prognóstico para esse Grenal? Sinceramente, não tenho, mas tenho um certo pressentimento de que, e vou torcer, né? Para que a vitória seja nossa, é claro. Tá certo, nosso muito obrigado ao senhor João Leopoldo Ceferin, que foi o primeiro presidente do Esporte Clube Internacional, a quem indiscutivelmente os colorados muito devem pelo que é até hoje o Clube do Povo. Em realidade, naquela época, o futebol engatinhava no Rio Grande do Sul, como de resto no Brasil inteiro, dava os seus primeiros passinhos. Foi então que dois homens vieram de Hamburgo, na Alemanha. Jogavam eles pelo Vitória e pelo Germânia, daquela cidade da Alemanha. Schuback e Mordiek. Schuback atuava pelo Germânia, Mordiek pelo Vitória. Radicaram-se no Rio Grande do Sul e ditaram cátedra naquele tempo, ensinando, é bom que se diga, a bem da verdade, ensinando e melhorando, como prefere o senhor Mordiek, o futebol em nosso meio. Formaram uma parelha de backs que era intransponível. Ninguém conseguia passar pelos dois. Era uma coisa fenomenal. Mas toda essa conversa é muito pouco em comparação ao que se pode fazer quando se está à frente de Mordiek, o único jogador vivo do Grêmio da equipe de 1911. Ele cumprimenta os ouvintes da Rádio Guaíba com o seu boa tarde. Muito boa tarde, Rádio Guaíba, não é? E tenho grande satisfação de falar daquela época, mais que 50 anos atrás, né? E posso dizer que até hoje ainda eu sempre estou nos jogos, não é? Para acompanhar esse esporte, não é? Pois não. O senhor lembra com muita saudade, por certo, aquele tempo, hein, seu Mordiek? Sim, claro que me lembro, não é? Bem, o senhor veio da Alemanha com o Schuback, chegou aqui e o pessoal estava recém-iniciando. Nós chegamos juntos, né? Eu cheguei em 1910 já, não é? O Schuback em 1911, né? E os dois em 1911 foram para a equipe do Grêmio. Fomos, logo jogar no Grêmio, né? Os dois, né? E o futebol daqui era muito inferior ainda ao que se praticava na Alemanha. E os senhores então colaboraram com o que já sabiam lá da Alemanha. Sim, na Europa o futebol já estava mais adiantado, né? Mas com o tempo aqui também eles melhoraram muito no jogo, né? Assimilaram aquilo que foi trazido por Schuback e Mordiek. Times também do Rio, São Paulo aqui, não é? Que já ensinaram um pouquinho aqui, ó.
o pessoal aqui, né? Os jogadores, né? Sim. Seu Mordek, e como é que era esse assunto de ninguém passar pelos dois zagueiros do Grêmio, o Schubach e o Mordek? Isso não foi assim. Às vezes também passavam, não é? Mas nós tivemos uma outra tática, não é? Quer dizer, não é? O Schubach, por exemplo, estava sempre um pouco mais na frente, não é? Eu mais atrás, porque eu era mais ligeiro, não é? E assim foi o nosso jogo, não é? Mas às vezes passava pelo Schubach e não pelo Mordek. Ah, sim. Assim, por isso segurava, não é? Nós estamos falando a respeito do Schubach também, que inclusive, infelizmente, já é desaparecido, já é falecido. E nós frisamos mais uma vez, o único vivo jogador do Grêmio de 1911 é Mordek, um dos zagueiros tricolores. Mas, no que se refere a uma separação que houve em 1913 entre Internacional e Grêmio, o Internacional passou a disputar numa liga, enquanto o Grêmio ficou jogando na outra, sagrando-se campeões por uma liga e pela outra. O senhor se lembra dessa época? Eu me lembro que nós separamos, mas nem me lembro mais do motivo. Se foi por causa de um jogo, talvez de um juiz, eu não sei mais, não me lembro mais do motivo mesmo, né? Perfeitamente. O senhor esteve na seleção com o Schubach? Sim, estivemos em Pelotas, jogamos contra o Scratch Uruguai, não é? Junto com jogadores de Pelotas do Rio Grande, não é? O seu Mordek é mais ou menos assim como o Bellini da época. O Bellini, o senhor que acompanha futebol até hoje sabe, foi o zagueiro campeão brasileiro. Assim também não foi, não. Resguardando as proporções, o senhor naquele tempo e o Bellini agora, campeão mundial. Talvez, pode ser que foi assim mesmo, né? Tá certo. Outra coisa que eu poderia lhe perguntar é com referência àquilo que o senhor guarda de mais vivo na memória de todo aquele tempo, ou jogador que o senhor não consegue esquecer. Nós temos aqui em Porto Alegre, por exemplo, o Sisson, que ainda está vivo. Sisson está vivo, sim. Seguidamente me encontro com ele. E ainda falamos muito daquelas épocas, né? Por que naquele tempo saía escolha assim 10-0, 15, 20-0? Mas isso foi só no princípio, depois foi muito mais apertado os jogos, né? Os outros começaram a aprender, né, senhor? Foi, claro, né? Foi muito mais apertado depois, principalmente com o Internacional, né? Contra o Internacional, é claro. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar a respeito daquele tempo, futebol do passado, 1911, 1920? Esses 9 anos, 10 anos que o senhor militou no nosso esporte, no início do esporte no Rio Grande do Sul? Não tinha mais nada para dizer. Foi tudo normalmente, não é? Às vezes poucas brigas, não é? Mas isso, como acontece hoje também ainda, não é? Uma coisinha mais, o senhor vai a futebol ainda hoje, assiste? Sim, eu vou. Tenho a minha cadeira lá no Grêmio, não é? E vou. Não tem palpite nenhum? Palpite também não tenho, não. Pode ganhar um e pode ganhar outro também, não é? Porque os dois times são bons, pode-se dizer, não é? Depende da disposição dos jogadores, né? Evidentemente. Só mais uma coisinha para arrematar. O senhor me faz uma comparação entre o futebol de 1911, pode ser até aquele que o senhor jogava na Alemanha e que trouxe para o Rio Grande do Sul, e o futebol de hoje, 1964? Ou não tem comparação? Eu acho que não tem comparação, não é? Hoje os jogadores são muito mais treinados, não é? Na nossa época não tivemos tempo durante a semana, não é? Todos nós éramos empregados do comércio, estudantes, não é? Que dizia, nós jogamos só os domingos. Para treinar não houve tempo, não é? E hoje os jogadores só sabem, tem técnico, tem tudo hoje, não é? Isso é a diferença aqui. Naturalmente os jogadores são mais treinados, não é? E tecnicamente talvez são melhores agora, né? Um detalhe que eu me esquecia quase. Acontece que, além de ser o único jogador vivo naquela equipe do Grêmio de 1911, nós temos a impressão de que Mordek é também o jogador mais antigo do futebol gaúcho que ainda existe. A impressão que nós temos. Pela idade, vamos dizer, né? Né? Porque eu cheguei aqui com 21 anos, né? E que o senhor faz a conta agora, nós somos 64, né? A senhora está com 74 anos. 74 anos feitos, né? Perfeito. Seu Mordek, muito obrigado. Em nome dos ouvintes da Rádio Guaíba, desse programa, nós lhe agradecemos. Tá, obrigado. Agradeço muito também. Muito bom dia para todos, né? Perfeito. Esse foi o Mordek, que com Schubach formou, no passado, a grande zaga do futebol gaúcho e brasileiro. Luiz Carvalho, o craque da virada,
centroavante do Grêmio porto-alegrense, foi bicampeão pelos tricolores nesses anos de 25 e 26. O Luiz Carvalho vai cumprimentar os ouvintes da Rádio Guaíba e vai recordar, com saudade, eu sei, aquela época de 25, 26, quando o Grêmio foi bicampeão, mas teve, como sempre, o Internacional pela frente e grandes dificuldades consequentemente. Seu Luiz Carvalho. Aos ouvintes da Guaíba, boa tarde. É com grande satisfação que estou nesse momento à disposição do meu amigo interlocutor para dizer alguma coisa sobre o Grenal de 25 e 26. Não precisa dizer que naquela época a rivalidade era como hoje, ou talvez maior. Era maior ou era igual? Sempre houve essa rivalidade de Grêmio Internacional. Naquela época era mais acentuada porque não havia, como há hoje, o espírito esportivo que existe entre as torcidas de Grêmio Internacional. Esse problema de virada, seu Luiz Carvalho, o senhor pegava a bola de costa pro golo, vinha lá da defensiva a pelota, não sei nem se matava no peito e tocava, dava uma virada e tocava dentro da rede do adversário. Era uma característica que eu tinha de chutar a bola da maneira que ela viesse com ambos os pés. Mas isso é uma coisa que hoje, com esse futebol em marcação cerrada e marca o adversário em cima, se tornaria muito difícil dar uma virada, porque acontece que hoje não se vê porque o jogador sempre tem um adversário ao lado e não dá essa oportunidade, como antigamente havia mais liberdade dos forwards demonstrar as suas capacidades técnicas. O senhor desse tempo destaca aqui jogador. Qual o melhor jogador dessa época, a partir de 25, 26? A partir ou na época? Na época existia a maior expressão em futebol no Rio Grande do Sul, que na minha opinião foi o Lara, como goalkeeper. E como alfa, teve Carlos Ribeiro da Silva, que foi um grande jogador internacional, o melhor alfa direito que pisou no estado do Rio Grande do Sul até hoje. Aí está. Quer dizer que melhor que Djalma Santos, essa coisa toda? Não digo isso porque os tempos mudaram. Ele tinha uma característica diferente de Djalma Santos, mas era um grande jogador da época? Era. Perfeitamente. O senhor tem alguma coisa curiosa, me disse particularmente, sobre um Grenal em 1926? O que era, seu Luiz Carvalho? O Grenal de 1926 aconteceu uma coisa muito interessante, porque o nosso time de 25 se desmembrou com saída de diversos jogadores, de maneiras que subiu para o time de cima jogadores sem expressão. Quanto à equipe do Internacional, era uma equipe bem formada, jogadores feitos, e que havia uma disparidade entre as duas equipes muito grande. Tanto que no dia desse Grenal, quem desse vantagem aos gremistas de 2 gols não aceitava. Aconteceu que nós fomos para o campo e esse time ganhou de 4-1 e não terminou o jogo porque houve um grande sururu. E essa equipe se sagrou campeã com uma quantidade enorme de gols, porque todos os forwards, o mais velho tinha 20 anos. Eu nessa época tinha mais ou menos 18 anos. O mais velho tinha 20 e os outros eram 18 e 19 anos. Quer dizer que era uma linha de jovens. E o Internacional era uma equipe estruturada, muito boa, melhor que a nossa, e conseguimos levar de vencida esse campeonato. Foi uma das maiores vitórias que o Grêmio teve naquela época. É verdade, seu Luiz Carvalho, que um jogador, não sei o nome, pediu ao presidente, justamente porque sabia que todo elemento era imprescindível, pediu ao presidente um aumento, justamente porque não podia cair fora do time. O presidente não deu o aumento, faltou um jogador e foi buscado à última hora, estava inclusive meio gordo e acabou ganhando o Grêmio por 4-1. Não foi bem um aumento, ele fez uma imposição, queria 500 cruzeiros para jogar o Grenal. Entretanto, quando chegamos no campo, o presidente, que era um senhor suíço, com os métodos rígidos, disse que não daria, que nós entraríamos com 10 jogadores. Então fomos buscar na arquibancada um jogador que foi um grande alfa do Grêmio, Alcides Meneghini, na arquibancada para jogar na nossa equipe. E o nosso lateral esquerdo passou para Beck junto com o Sardinha. E ganhamos essa partida de 4-1 e não terminou o jogo. Vejam só, senhores ouvintes, que beleza. Naquele tempo o negócio apertava, ia na arquibancada e vem cá, dava uma mão pra gente, tava quebrado o gado.
Muito obrigado ao senhor Luiz Carvalho. Hoje, senhor Luiz Carvalho. Naquele tempo, apenas o Luiz Carvalho, o rei das viradas. Aos ouvintes da Guaíba, muito obrigado por essa oportunidade e convido a torcida do Grêmio a incentivar os nossos craques para domingo, para o Grêmio tirar esse campeonato que está quase ganho, mas terá que fazer muita força porque o nosso adversário é uma grande equipe, está estruturada e tem que fazer o máximo possível para nos tirar esse galardão. Eu vou aproveitar, senhor Luiz Carvalho, já que o senhor falou no presente. Qual o seu palpite para o Grenal? Ora, a Grenal é uma partida que não se pode dar palpite, sabe? Eu acho que o nosso time, se jogar o jogo, o grosso do jogo com calma, deve ganhar a partida. Agora, score é muito difícil de se dar, né? Foi Luiz Carvalho, o rei da virada em todos os tempos no futebol do Rio Grande do Sul. Oswaldo Rola, os senhores todos o conhecem. Ele vai conversar como Foguinho, o jogador de futebol. Aliás, pelo que nos consta, excelente jogador de futebol, como o Penhoel, os senhores sabem também, bom treinador. E mais especificamente sobre um Grenal. Ano de 1935, Campeonato Farroupilha, jogo decisivo, Grêmio Internacional. Simples empate nesta partida daria o ambicionado título de campeão Farroupilha para os colorados. 43 minutos, segundo tempo, Internacional, virtual campeão Farroupilha. Mas, relembrando o passado, a pedido aqui da Rádio Guaíba, sobre um Grenal que polarizou a atenção do mundo esportivo do Rio Grande do Sul, quando festejava o Rio Grande do Sul o centenário da epopeia Farroupilha, justamente no mês de setembro, próximo ao dia 20 de setembro, realizava-se o choque rei das multidões. O Grenal Internacional favorito, com uma equipe extraordinária, e o Grêmio, com uma equipe quase de jogadores novos, jogadores meninos, principalmente a sua linha de frente, onde tinham dois jovens que deveriam ter apenas 17 anos. Foi um Grenal e foi um acontecimento, como será o acontecimento de hoje à tarde, que vai decidir o título de 1964. A Baixada, antiga Baixada, campo se denominava o Fortim, encheu e lotou já nas primeiras horas da tarde. A maior parte do público ficou de fora porque a cidade estava em festa e o número de forasteiros para a exposição Farroupilha, a visitação à nossa capital era enorme. E veio a hora e o momento de decidir a grande partida. Internacional favorito com melhor equipe, com um ponto na frente. E o Grêmio, com a sua tradição de imbatível dentro do seu gramado, como já disse, com uma equipe que na frente jogavam dois jogadores com apenas 17 anos. A luta foi empolgante e nos derradeiros minutos a sorte decidiu que o meu pé esquerdo conquistasse para o Grêmio o laurel de campeão de 1935, quando eram 88 minutos decorridos de jogo para o time do Internacional. Depois desta minha conquista, ficar cristalizado dentro do gramado. Haja visto que a bola veio para o centro, depois de todos os festejos, foi dada a nova saída pelo Internacional. Me apossei da bola novamente e vim até a área do Internacional, onde entreguei a Laci, e este conquistava o segundo tempo, entrando com bola e tudo para dentro do gol de Penha. Estava confirmado o título de 1964 e os gremistas festejavam como festejam até presente momento, quando da época do seu aniversário com o famoso banquete Farroupilha. Pode-se dizer que naquela época o futebol era o mesmo de hoje, a rivalidade era enorme, o interesse era enorme. Os jogadores, alguns fora do gramado, se davam com os seus adversários, mas Grêmio e Internacional foram sempre rivais, como são hoje, dentro do gramado. E naturalmente, a luta de hoje à tarde mostrará que essa rivalidade tem a serviço de futebol o engrandecimento do mesmo. Seria, seu Oswaldo Rola, o momento culminante da sua carreira como jogador de futebol, justamente esta partida?
Não, absolutamente não. A minha carreira de futebol foi culminada de sucessos. Isso eu posso dizer sem vaidade nenhuma. Entrei no Grêmio e desde o dia que entrei no Grêmio, o Grêmio marchou para retumbantes triunfos. E se alguns campeonatos perdeu durante esses 12 anos que eu fui seu meia esquerda, bom, não vamos comentar o resto porque vai ferir algumas pessoas que me são caras até, mas que discordavam da minha maneira de pensar, como discordaram depois, posteriormente, quando eu fui técnico do Grêmio. Muito obrigado. Nós então apresentamos um trabalho especial com o senhor Oswaldo Rola, popular Foguinho, como jogador de futebol e mais especificamente sobre a partida Grêmio 2 Internacional 0, que deu aos tricolores o ambicionado título de campeões farroupilha. Nós estamos na presença de Alberto Zolim Filho. Os senhores talvez não saibam, outros sim, porque são da sua época, mas talvez mesmo daquela época não saibam quem é Alberto Zolim Filho. É Carlitos, ponteiro esquerdo do Internacional, tão famoso, tão conhecido através dos tempos, o maior goleador em todos os tempos no choque rei do futebol gaúcho, o homem que mais fez golo em Grenal. Carlitos com os ouvintes da Rádio Guaíba. Ouvintes da Rádio Guaíba, muito boa tarde. Estou aqui com meu amigo Lauro Quadros para recordar um passado dos Grenais e estou à disposição dele para qualquer pergunta que ele quiser fazer. Como é esse negócio de fazer tanto gol naquele tempo, Carlitos? É porque a defensiva não marcava bem ou porque o ponteiro não era sopa mesmo? Não, lá naquele tempo a marcação era diferente da de hoje. Os pontas jogavam mais livre. E eu tinha um pouco de velocidade e gostava sempre de conferir as jogadas lá perto do goleiro. Toda bola que o goleiro escapava, eu estava sempre na primeira para fazer o meu golinho. Um homem 100% oportunista. Mas, Carlitos, quantos gols você fez uma vez numa temporada, batendo o recorde total? Entre partidas amistosas e do campeonato, eu fiz 76 gols. Contra o Grêmio, você não se recorda nessa temporada quantos gols fez? Não, porque em todas as partidas eu fazia golo, e o dia que eu não fazia um golo, quer dizer, um domingo que eu não fizesse um golo, eu ficava sempre muito chateado, meio bravo, mesmo comigo mesmo por não ter feito um golo. Carlitos, de todos esses gols que você fez, naturalmente vai muito a sua capacidade, a sua improvisação e o seu oportunismo. Mas a quem você deve, mais do que aos outros, ter armado a jogada quase sempre para que você marcasse? Na linha do Internacional, quando era o rolo compressor, sempre vinha muito da direita com as jogadas do Tesoura. O Tesoura, ele entrava na linha de fundo e atravessava a bola e sabia já que quando eu entrava na corrida era golo certo. Muitas também do Rui, mas geralmente do Tesoura. Falou no Tesoura e falou no ataque colorado e a gente logo lembra o fabuloso rolo compressor. Maior time que você já viu, Carlitos? Sim, naquela época era o maior time que tinha, eu acho que no Brasil, porque nós jogamos contra o Flamengo, fizemos 6 gols no Flamengo aqui em Porto Alegre. E era um time que corria e jogava porque gostava e sabia. Não dá quase pra gente calcular, mas se pegasse hoje um time Cobra, 1964, e jogasse contra o rolo em plena forma, a parada era dura, hein, Carlitos? Era muito difícil e não sei se eles venceriam de nós. Um empate já era uma vitória para quem jogasse contra nós. O Carlitos tem uma passagem que, essa sim, ninguém pode esquecer. O gol em plano inclinado. Ele mesmo vai contar, rememorando aquela época, esse fabuloso tento marcado pelo ponteiro esquerdo extraordinário do Internacional. Aquilo foi uma jogada toda de sorte, porque nós estávamos jogando contra o Cruzeiro, empatamos 4-4 e deram uma bola na área e o Marne saiu para recolher a bola, mas o Nelson Adas que foi dar uma puxada e pegou mal e botou para dentro do golo. E eu entrei na corrida, quando eu vi que não via mais a bola, me atirei para trás e a bola me deu na cabeça. Foi uma coincidência, mas o jogador de futebol vai em todas, pode ser coincidência ou não, mas ele faz o golo. Uma última coisa, Carlitos, eu manuseando os arquivos do Edson Pires e vendo as fotografias que ali estão contidas, tive a oportunidade de registrar que você quase sempre, após ter feito um gol, sorria com o arqueiro caído. Você se lembra disso? Sim, não era fazer um pouco do goleiro, e sim era uma satisfação quando fazia um golo,
porque todo jogador que faz um gol tem uma satisfação, uma alegria imensa. Muito obrigado ao Alberto Zolim Filho, que é nada mais, nada menos do que o popular, tão querido pelos gaúchos, Carlitos. Agora, diziam por aí que eu botava muito a mão na bola, mas não é a bola que batia na minha mão. Isso acontece muitas vezes, o juiz não vê. Mas o jogador que é oportunista, ele carrega a bola com a mão, ajeita, porque fica mais fácil de chutar uma bola ajeitando com a mão do que procurando ela para ver como é que ela chega. Por isso dizem que eu era pescador, que botava a mão na bola, na coisa. Mas isso é conversa do povo. Mais esse detalhe, querendo talvez alguns tirar o mérito do Carlitos, que é incontestável. Carlitos, muito obrigado. Tá. Obrigado e até a próxima oportunidade, meu amigo Lauro Quadras. E sempre quando precisar, estou às suas ordens. Foi o Carlitos, esse inesquecível ponteiro esquerdo do futebol do Rio Grande do Sul e brasileiro. Osmar Fortes Barcelos, popular Tesourinha, quem não recorda? E quem não recordará ainda por muitos e muitos anos? Jogador do passado e amante do futebol ainda até hoje. O atleta gaúcho que mais vezes participou de seleções brasileiras. Muita coisa, né, o Tesouro? De fato, parte de sorte também, porque o futebol depende de muita sorte. Eu tive a felicidade de jogar quase que 6 anos na seleção brasileira e daí esta margem de número de vezes que atuei pela seleção brasileira. Tesoura, o sentimento de um jogador que está defendendo a seleção brasileira deve ser um pouco diferente do jogador que defende um clube da dupla Grenal. Não, de fato, o sentimento é muito maior e a responsabilidade é muito maior, porque se trata de defender o país, a responsabilidade se torna muito mais difícil. E tratando-se também de um Grenal, também não deixa muito longe não, porque finalmente aqui no Rio Grande do Sul, quem não é gremista é colorado. E de modo que também aqui no Rio Grande do Sul, toda essa dificuldade que encontra um jogador que disputa um Grenal. Tesouro, esta semana você, de certo, ouviu pela Guaíba, em 54 anos de Grenal, a palavra do Carlitos. Dizia ele que era sempre muito facilitado nos seus golos pelos lançamentos que lhe vinham da ponta direita. Você jogou com ele e justamente atuava pela direita. Não, o que acontecia é o seguinte, é que nós tivemos a felicidade de montar uma equipe em 1940 e que foi dado o nome de rolo compressor. E as características de cada um jogador, por exemplo, no setor esquerdo jogava o Rui Motorzinho e o Carleto. Quer dizer, o Motorzinho tinha uma característica diferente do Carleto. Ele preparava a jogada e o Carleto finalizava. Pela direita tinha eu que jogava na ponta direita e o falecido Russinho. Quer dizer, eu jogava com uma característica completamente diferente do Russinho. Eu jogava preparando a jogada e o Russinho finalizava. E de modo que conseguimos em 41 um centroavante chamado José Villalba. E aí então montamos o rolo compressor. Quer dizer que então nós tínhamos muita facilidade. Eu preparava a jogada pela direita e finalizava à esquerda. O Rui preparava a jogada pela esquerda e finalizava o meia-direita, que era o Russinho. Quer dizer, esse era nosso sistema de jogo. E com o centro médio abrindo o jogo pelos flancos. Né? Jogo diferente do que se vê hoje? Porque naturalmente, antigamente a gente jogava mais a defesa, jogava, por exemplo, a defesa jogava, o centro médio marcava o trio. Um alvo direito marcava uma ala, o alvo esquerdo marcava outra ala. Quer dizer que tinha back de espera, jogava dentro da área. E se jogava mais com 7 jogadores no ataque. Quer dizer, facilitava mais. A gente não tinha jogo de defesa, jogo de 4-3-3, 4-2-4, não tinha nada disso. Jogava-se na bola, jogava aquilo que a gente sabia. Claro. Tesourinha, para aproveitar a oportunidade, em rápidas palavras, o que você pensa do Grenal de hoje à tarde? O Grenal de hoje à tarde é um Grenal muito difícil, principalmente tratando da decisão do campeonato. Já foram, em ocasiões anteriores, os Grenais foram de prognóstico muito difícil de a gente dizer quem vai ganhar. E tratando-se deste Grenal de hoje, que decidirá o campeonato do Rio Grande do Sul, é muito difícil apresentar um vencedor. O Internacional, por exemplo, disputou até o Jogo do Brasil, um campeonato um pouco fora do seu padrão habitual.
Quer dizer, uma equipe que vinha lutando com dificuldade, com jogadores machucados, jogadores que não estavam na plenitude da sua forma técnica. E depois, então, do jogo do Brasil, esse grande treinador que é Sérgio Moacir Torres, armou a equipe com a inclusão de Ica. Então o Internacional teve bons resultados e hoje é um quadro que está em condições de até ganhar o campeonato. Agora, quanto à equipe do Grêmio, que jogou o primeiro turno com aquele futebol seu característico, fácil, produtivo, nessas últimas rodadas já não foi a mesma equipe. Não sei se foi por a derrota frente ao Metropola, aquele jogo um em cima do outro, que esgotou a equipe, ou como nós dizíamos na gira, virou o fio. A verdade é que o Grêmio não foi nesses últimos 2 compromissos, ou 3 compromissos, a mesma equipe do primeiro turno. Eu, por exemplo, assisti o Internacional do jogo do Brasil para cá e achei que o Internacional já é uma equipe com muita moral, uma moral elevada. E o Grêmio vi jogar contra o Juventude e contra o Pelotas, uma equipe que estava meio assim, meio assustada, meia confusa. Mas eu acredito mesmo que na hora de decisão mesmo, nas 4 linhas, isso tudo desaparece. Conheço a equipe do Grêmio e tenho certeza que tudo isso desaparece na hora da decisão do título. Muito obrigado, Osmar Fortes Barcelos, famoso ponta-direita do nosso passado futebolístico.